Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu programa Pentecostal, programa Fogo Puro. Eu, evangelista Marcos Aurélio, estarei até as 23, até as 10h30 da noite, hoje no seu programa Pentecostal, o programa Fogo Puro. Deus tem uma palavra para o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Na verdade, Isaías 55:12 diz assim: é toda palavra que sai da minha boca, para mim não tornará vazia, antes prosperará para aquilo a qual eu designei. Então hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e ela não vai voltar vazia, porque o propósito de Deus é que vai prevalecer na tua vida. Em Provérbios 19:21, a Bíblia diz que muitas são as intenções que há no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse é o que prevalecerá. É fato, você tem que estar na palavra. Em Lucas 5:5, Pedro pescou porque ele praticou a palavra. Se você estiver na palavra, você vai ter o direito aos pedidos, vai ter direito a fazer pedidos, e esses pedidos serão realizados por Deus. Em João 15:7, a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É a palavra que tem que estar no ser humano. Em Tiago 1:22, diz a Bíblia que a gente não deve ser somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. E se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural e vaz, e logo se esqueceu de como era. O galardão, ele pode ser material na vida daquele que internaliza a palavra. A palavra, ela é o próprio Deus. Em João 6:63, em João 1:1 diz a Bíblia: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando você vai para João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia diz que a carne para nada aproveita, o Espírito é quem vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e é vida. Então, é vida eterna a palavra de Deus. É uma promessa em 1 João 2:25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Deus prometeu essa vida através da sua palavra. Quem crê na palavra, quem ama a palavra, obviamente ele está seguro, obviamente ele tem as suas orações respondidas. Agora, um grande erro é desprezar a palavra. O grande mal é quando o ser humano, ele despreza a palavra, ele não ouve, ele não medita, ele não quer a palavra. Aí se cumpre um versículo muito triste da palavra de Deus. Provérbios 13:13, a Bíblia diz que quem despreza a palavra perecerá. Quem despreza a palavra perecerá. Em Deuteronômio 18:18, a Bíblia diz: eis que eu colocarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, ele falará tudo o que eu ordenar. Obviamente que Deus quer que a palavra dele esteja na tua boca, muito perto de ti. A palavra tem que estar na tua boca, porque no Salmo 81, verso 10, a Bíblia diz: eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu te encherei. E se encher de quê? É de palavra, é de Bíblia, é de textos. É por isso que Jesus, ele tinha a Bíblia na memória. Ele se enchia. Em Mateus 4:4, o diabo veio atacá-lo. Quem tem palavra não precisa sair atacando.
Basta só você ter a palavra que ela propriamente dito vai te defender. O diabo vem atacando Jesus. Algumas pessoas distorcem, pegam a palavra para atacar, para jogar indireta em alguém, ou para citar textos contra as pessoas, e sendo que o texto é para ser citado contra o diabo, é para ser citado contra o pecado, não é para ir contra o ser humano, mas contra a prática pecaminosa. O diabo vem atacar Jesus e Jesus vai se defender quando ele diz em Mateus, capítulo 4, verso 4, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha agora Jesus se defendendo com a palavra na memória. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu uma vez falei, no dia que eu memorizei o livro de Ruth, que nem todo deserto é do diabo e nem todo lugar alto é de Deus. Porque Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito, mas quem leva ele para o pináculo não é o Espírito, é o diabo. Então nem todo lugar alto é Deus que está me levando, nem tudo que está subindo é com a presença de Deus. Não é sobre o lugar, mas é quem te colocou neste lugar, porque tem lugar que não é Deus que coloca. É por isso que o diabo, nesse exato momento, irmão, pastor Ronaldo, Deus te abençoe, o meu sogro Gedalva, amanhã você vai estar na minha colação de grau, para a glória de Deus, agora oficialmente falando, eu sou formado em pedagogia, eu e a minha esposa, e amanhã eu vou dar um abraço no meu sogrão, Gedalvo, né? Mas você vai estar lá, nós vamos amanhã só regozijar, porque afinal de contas, o reino de Deus é isso aqui, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, é justiça, mas paz e alegria no Espírito Santo. Não é verdade? Então tem alegria, essa vida é alegria. Em João 16, 20 diz que ninguém poderá tirar a vossa alegria. Em Atos 13, 52 diz que os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo e transbordavam de alegria. Em Neemias 8, 10 a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo 16, versículo 11, faz-me ver a vereda na justiça, na presença do Senhor, a fartura de alegria. No Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. No Salmo 118, versículo 24, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. No Salmo 122, no verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eclesiastes 3, 4 diz que há tempo de rir, mas há tempo de se alegrar. E a vossa, em João 16, 22, diz que ninguém poderá roubar a vossa alegria. Mas em João 16, 20 diz que a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, a gente precisa ser alegre. A vida, ela proporciona momentos de alegria. Eu estou deveras alegre por agora estar saindo do ensino médio e tendo agora um ensino superior para a glória de Deus. Porque quem me formou foi Jesus. Jesus é quem fez tudo isso. Eu não tenho sombra de dúvida em oralizar esse feito. Mas vamos continuar aqui. Quando o diabo leva Jesus para o pináculo do templo, ele manda Jesus pular de cima para baixo, porque ele vai dar uma indireta em Jesus. Vai usar um texto jogando indireta. Pula daqui para baixo, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele prestarás o culto. Lança daqui para baixo, porque aos anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para que te sustente pela mão, para que não tropece não a pedra. Há pessoas realmente que pegam a Bíblia para jogar indireta, para matar as pessoas. Por exemplo, eu passei por isso recentemente. Uma pessoa disse, eu estava num momento muito bom com o meu filho, e eu chamei ele, ô meu filho, vamos comer a pizza e tal. Aí uma pessoa, você tem um filho? Tenho. Você é casado com a missionária Leidiane? Sou. É o segundo casamento? Vocês estão em adultério. Uma crente dizendo isso. Por que, irmão, que a gente está em adultério? Porque o casamento é um só. O diabo não deixou eu metralhar ela. Quando eu falei o casamento é um só, esse é o plano de Deus, verdade. Mas quando há porneia, quando há o adultério,
Deus permite, não é a vontade dele, mas ele permite. Na própria lei de Moisés era permitido o divórcio. Na própria lei de Moisés era permitido o divórcio pela dureza do coração. E uma mulher, semente de Abraão, chamada Esté, ela vai casar com um homem que está participando do segundo casamento, mas ela é semente de Abraão. E por que Deus permitiu? A Bíblia não diz que é só o Novo Testamento. Ela vai dizer, não, mas só o Novo Testamento que vale. Eu disse, pois vamos para João 5,39, examinai as Escrituras, pois julgais teres nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras. As Escrituras é uma pluralidade, por isso que são 66 livros, por isso que é a biblioteca. E você vai ver também em 1 Timóteo 3,16, 1 Timóteo 2,16, diz assim, toda a Escritura é divina. Toda a Escritura é divina, são 66 livros. Então Deus permite sim que a pessoa case, segundo casamento, quando há o adultério. Então eu não posso pegar um pensamento doutrinário e aplicar nas pessoas e dizer que a pessoa que está no segundo casamento, que foi traída, que foi abandonado pelo cônjuge, que não deu certo, que ele está condenado, que ele está em pecado, em adultério. Não é isso. O diabo tentou fazer mais ou menos isso com Jesus. Aí Jesus vai se defender, disso está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo não desiste, vai levar Jesus para uma outra parte do templo. Olha que Jesus teve que ter esse confronto com o diabo. Quem sou eu para fugir do diabo? Quem sou eu para dizer que, se eu pegar o diabo, eu arrebento com ele? Vamos com calma. Jesus estava cheio da unção, cheio do Espírito, mas ele teve esse confronto. O diabo, ele tem o seu limite, mas não é qualquer um que o vence, né? Então ele não desiste de Jesus, e quanto menos de mim e de você. Então ele vai levar Jesus para uma outra parte do templo. Só para você ver, tem ambientes que são totalmente consagrados ao diabo, e não tem como de uma pregação só você ganhar as pessoas. Por exemplo, você vai para a Coreia do Norte hoje, você pode ser o homem mais cheio da unção que for. Em uma noite que você chegar na Coreia do Norte, você não muda a Coreia do Norte. Você pode estar com toda a unção. Se você chegar na Coreia do Norte pregando lá, você é morto com a unção toda, cheio da unção. A pessoa cheia da unção morre, irmão. Estevão morreu. As pessoas matam também quem é cheio da unção. E você vê que uma pessoa que vai na Coreia do Norte não precisa nem a gente achar que isso é um exagero, morre. E Paulo sabia disso. Paulo teve ambiente como se fosse na Coreia do Norte, ele não entrou. 1 Tessalonicenses 2,19, ele disse, mas uma e outra vez procurei ter convosco, mas Satanás nolo impediu. A igreja de Tessalônica, o ambiente estava totalmente consagrado ao diabo. E Paulo não teve como entrar. Obviamente que depois Paulo entrou. Então, não estou dizendo que a Coreia do Norte é totalmente do diabo. Deus está trabalhando para desfazer a obra do diabo. Deus já trabalhou para desfazer a obra do diabo. Um dia nós vamos ver a Coreia do Norte sendo de Deus como Tessalônica. Mas há realmente certos combates que são muito fortes, que a gente tem que ter instrumento de guerra para lutar contra ele. Quer ver? Você vai ver em Tiago 4,7 dizendo, submeta-se a Deus, e resista o diabo e ele fugirá de vós. Mesmo eu sendo uma pessoa que não tenho vontades, porque as minhas vontades elas estão elas não existem por causa da vontade de Deus. Mesmo você sendo uma pessoa que é separada por Deus, tem que ter a resistência. Ele não vai deixar de ser diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem o possa tragar. 1 Coríntios, parece que é o 12, diz que assim como a serpente enganou Eva, eu temo que de algum modo os vossos sentidos sejam corrompidos. 1 Coríntios 2,8 diz que a gente não, por causa de falta de perdão, que nós não vamos ser vencidos pelo diabo. E Apocalipse 12,10 diz que uma voz do céu diz que agora é chegada a força o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado.
o qual diante do nosso Deus acusa de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Para vencer o diabo tem que ter o sangue de Jesus e a palavra de Jesus, a unção de Jesus, consagração com Jesus, adoração. Existem 5 maneiras de você vencer o diabo. A primeira é por jejum. Se você jejuar, você vence o diabo. Ele nem é louco de se aparecer no caminho de quem jejua. A segunda maneira de vencer o diabo é através de oração. Quem ora, mas é orar mesmo, não é só orar pedindo bênção, não. É orar usando armamentos espirituais, é combatendo. Não é aquela oração de dizer: Jesus visita o hospital, visita os enfermos, Jesus expulsa o demônio, e a pessoa não faz nada. Tudo é Jesus que faz. Jesus quer que você entre na batalha, porque Ele te deu armamento. Ele te deu armamento. Em 2 Coríntios 10:4, a Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, para destruição das fortalezas do inimigo. Então, você vai ver aqui em Mateus capítulo 4 que o diabo, ele vem. Existem 5 maneiras de vencer Jesus, ou 5 maneiras de um crente em Jesus vencer o diabo. Primeiro pela jejum, segundo pela oração, terceiro pela prática da palavra, quarto pela adoração. Um adorador, irmão, ele estraçalha o inferno. Um adorador, irmão, ele não é derrotado pelo diabo. E adorar a Deus é uma coisa necessária. É uma coisa que todo ser humano pode fazer. Por isso que no Salmo 150, irmão Pedro Roberto diz, no último versículo: tudo que há vida, louve ao Senhor. Irmã Conceição Batista: tudo que há vida, louve ao Senhor. Os salmos, quase todos eles são de louvores. E Davi era uma bomba atômica, porque Davi tanto louvava a Deus como ele tocava bem. Ele destilava a harpa. Então, existe a adoração e existe o culto. Uma das maneiras de você vencer o diabo também é no culto. Foi no culto que Ana teve a promessa lançada por Eli e ela tomou posse daquela palavra. Foi no culto, foi no templo que Ezequias e Isaías venceram o Senaqueribe. Então não despreze sua congregação, porque é nela que você vai vencer o diabo. Pregador, onde é que está tudo isso? Está tudo isso no Mateus 4. Quando você vê Jesus sendo atacado pelo diabo, e ele se defende, porque a palavra é para me defender. Paulo disse que ele era um defensor do evangelho em Filipenses 1:14. Ele foi posto como defensor do evangelho. E você vê que o diabo diz: tudo isso aqui eu te darei, se tu prostrado me adorares. Veja que o diabo, ele está interessado na tua adoração. Ele quer que você adore de uma maneira errada, porque isso quando você faz isso, você está se curvando a ele. Ele quer que você se adore. Ele quer que você adore o homem, porque isso é se prostrar diante dele. Tudo isso aqui eu te darei, se tu prostrado me adorares. O diabo gosta de pessoas que ficam prostradas de joelho perante ele, pessoas que se sacrificam a ele e pessoas que equivocadamente se sacrificam. Como tem um exemplo, os profetas de Baal, eles se cortavam, eles se rasgavam, eles se prostravam, eles faziam tudo para Baal e não vinha, porque não existia Baal, era o diabo. E é assim que ele quer. Mas Jesus nos deu uma lição. 5 lições Jesus nos deu como vencer o diabo. Jesus orou, foi por isso que ele venceu o diabo. Jesus jejuou, foi por isso que ele venceu o diabo. Jesus, ele praticou a palavra, por isso que ele venceu o diabo. Jesus adorou, por isso que ele venceu o diabo. E Jesus cultuava, Jesus não saía do templo. Jesus estava no templo também. Então essas 5 coisas, essas 5 armas. Já imaginou em 2 Coríntios 10:4? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Exatamente. Você sabe por que Davi venceu o gigante Golias? Porque Davi, ele tinha instrumento de guerra, ele usou instrumentos de guerra. E aquela arma, ela servia para
para vencer o gigante. Então não vá para a batalha sem instrumentos de guerra. Você sabe por que Davi venceu o gigante? Porque Davi pegou 5 pedras. Davi estava o quê? Davi, ele sabia que ele não era perfeito. Ele estava se arriscando. Ele disse: se eu não acertar com uma, eu acerto com a segunda. Então Davi era precavido, ele era humano. E às vezes a gente quer ser sobre-humano, a gente quer ser muito maior. Não precisa mostrar para o gigante quem você é, porque você é, pelas experiências que você tem, muito maior do que o gigante. Pelas experiências que Davi tinha, Davi era muito maior do que o gigante, mas não precisa mostrar isso para o gigante. Tem coisas que você não precisa mostrar. Tem coisas que você não precisa mostrar. Nem todas as pessoas podem saber das suas experiências, mas a pessoa certa para te honrar tem que saber, que foi o caso de Saul. Para honrar Davi, para Davi entrar na batalha, ele teve que saber quem era Davi. Então, você vai ver por que Davi vence o gigante. Davi vence o gigante porque Davi, ele era precavido, ele era humano, ele levou 5 pedras, ele sabia que poderia errar, mas ele tinha instrumento de guerra. Não precisa você querer ser muito perfeito. Não, basta você ser maduro, porque esse é o significado da palavra maduro, perfeição. E você vai ver como o gigante vai cair. Quando Davi pega as 5 pedras, ali a gente percebe coisas extraordinárias. Primeiro, as 5 pedras, ali, estava falando da graça. Davi, ele estava iniciando um tempo novo. Ele estava trazendo uma nova fase para Israel. A graça. É por isso que quando alguém falava essa palavra, Jesus automaticamente freava. Jesus parava. Essa era uma palavra-chave. Essa era uma palavra que Jesus não resistia. Quando alguém dizia Jesus, filho de Davi, Jesus parava. Todos aqueles. Porque Jesus entendia que, assim como Davi, ele trouxe um tempo novo para Israel. Quando ele venceu aquele gigante, através daquele que era o descendente de Davi, aquela pessoa estava dizendo que ela estava querendo viver um tempo novo, que ela acreditava que Jesus era aquele que traria o tempo novo. E Jesus de fato traz, porque as 5 pedras representam a graça. Davi não venceu por causa do seu talento, não, irmão. Não é porque ele destilava bem a harpa, não. Foi a graça de Deus na vida dele. Foi o favor imerecido. Esse gigante vai cair quando você tiver caído na graça de Deus. Quando você tiver com a graça de Deus. Você sabe por que também Davi venceu o gigante Golias? Davi venceu o gigante Golias porque ele usou o nome de Jesus. Exatamente. Aquelas 5 pedras representam as 5 letras do nome Jesus. J, 1 pedra. E, 2 pedras. S, 3 pedras. U, 4 pedras. 5 é o outro S, que é 5 pedras. É por isso que Paulo, ele respalda quando ele diz em Colossenses 3,17: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que chamar o nome de Jesus contra esse gigante que se levantou contra a tua vida sentimental. Você tem que chamar o nome de Jesus contra esse gigante que se levantou no teu deserto. Você tem que chamar o nome de Jesus contra esse gigante que surgiu num tempo que não é para ele aparecer. Para quem não sabe, não era tempo de guerra. Quando Golias veio, as pedras do riacho, dá-se a entender que era um período de inverno. E ele se levanta numa época que Israel não ia para a guerra. Por isso que eu digo, o crente não pode parar. Nós estamos em constante luta contra o inimigo. Em todo canto, o inimigo está trazendo algum gigante. Ele tá mesmo nos momentos que a gente pensa que não tem como ele vir, ele vem. Ele veio num momento, por isso que a Bíblia fala que ele pegou a pedra do riacho. É onde o seu riacho, ele aparece no momento da primavera. E aonde eu sei, pela a cultura judaica, que Israel, eles guerreavam no verão. No verão não era, mas o gigante não para. Mas eu quero te dizer também que o Deus que você serve não para. E o Deus que você serve é muito maior. Use o nome de Jesus. E todo aquele, Romanos 10:13 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus
é Senhor Jesus. Quando você for evocar, clamar, não clame só por Jesus, clame Senhor Jesus, porque você está reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania sobre você, que, ainda que seja filho, tem um coração de servo, tem atitude de servo, ora como servo, vence o gigante como servo. Então também, por que Davi venceu o gigante Golias? Davi venceu o gigante Golias porque Davi, aquelas 5 pedras, representavam 5 partes do seu corpo. Davi estava dizendo: eu vou me entregar por inteiro contra esse gigante ao Senhor. E é isso que Deus quer de você. Deus quer que você se entregue por inteiro. Deus quer que você se entregue por inteira. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Pregador, isso é você que está falando? Não, está na Bíblia, no Salmo 37, verso 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Davi se entregou por inteiro. Davi se entregou de corpo, alma, espírito, tato, olfato, visão, audição, paladar. Todo aquele que se entrega por inteiro ao Senhor contra o gigante, vence o gigante. Sabe por que Davi também venceu o gigante? Davi pegou 5 pedras, sabe por quê? Porque as 5 pedras também representam os 5 dons ministeriais que Deus tinha dado a Davi. Exatamente, Davi, ele era profeta, Davi, ele era levita, só não foi sacerdote, né, irmão? Davi era pregador, Davi era um exímio instrumentista, ele destilava bem, ele era um maior músico da época, era dom, Davi tinha dom, esse dom. E Davi era um homem de guerra, sobrenaturalmente, era um dom que Deus dava a ele, que deu a poucos, o dom para ele vencer. Como é que um homem sozinho vai no arraial dos filisteus e corta 200 prepulsos da parte genital do homem? Só pode ser Deus. Então, você tem que ter dons espirituais para usar contra o gigante. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, 2 Coríntios 14, buscai com zelo os melhores dons. Davi tinha dons. Se você tiver dons mesmo no deserto, mesmo nesse momento que o gigante se levantou, quando você achava que não era para ele se levantar, os dons que Deus te deu vai fazer você vencer esse gigante. Por que Davi também venceu o gigante, 5 pedras? Porque também fala do nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Tem instrumento de guerra, crente. Seja um crente que ora, que jejua, que pratica a palavra. Crente que adora, o crente que cultua, e você vai ver gigante caindo. Você vai ver a grande serpente caindo. Você vai ver o pecado caindo. Você vai ver o mal caindo e você não vai cair. Porque em 1 Coríntios 10, 12 diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está na palavra, meu irmão, está seguro. Por isso que em João 8, 47, Jesus disse: vós não sois de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. 1 João 4, 7, ou 3, 7, diz que aquele que é de Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Então, em Provérbios 1:33 diz a Bíblia: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Em Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz à igreja? Deus quer usar a tua boca, mas para isso você tem que emprestar os seus ouvidos para Ele. Você tem que emprestar o seu barco para Ele. Quando Pedro ele está ali em Lucas 5, Jesus pede emprestado o barco dele. E quando Pedro empresta o barco dele, acontece a pesca maravilhosa. É interessante que os 2 barcos estavam vazios. Há pessoas assim, irmão, que são vazias, mas Jesus quer usar elas. São vazias hoje, mas Jesus vai encher elas ainda. Elas estão paradas, mas Jesus vai encher os barcos delas ainda. Vai ficar a pique. Basta só lavar a rede. Deixa Jesus te ensinar. Deixa Jesus pregar no teu barco. Deixa Jesus atrair as pessoas através do teu ministério. A casa, Marcos 2, alguns dizem que era de Pedro, outros dizem que era de Jesus. Eu não vou entrar nessa briga teológica, e nem teólogo eu sou. Eu sou pedagogo, eu não tenho esse conhecimento, essas aplicabilidades não. Mas a casa ficou cheia, porque Jesus estava na casa. Você quer que as pessoas te escutem? Você quer que as pessoas
teu ministério cresça, Jesus tem que estar falando na tua casa. Jesus tem que estar falando através da tua casa, que é você, através de você. Se Jesus falar através de você, vai ter cura. Se Jesus falar através de você, vai ter milagre. Se você emprestar a sua boca para Jesus, Jesus vai usar. Se você emprestar o seu barco para Jesus, Jesus vai usar. Pregador, eu estou vazio, mas Jesus tem uma obra contigo. Ele ainda quer te encher. Pregador, mas eu não fiz nada mais, não tem mais nada para acontecer. Tem sim. Jesus quer te encher. Não é porque você fracassou que está tudo acabado. Não. Jesus ainda tem um projeto para te encher, vaso. Querido, Deus quer te encher. Vamos orar, já acertei não sei quantos versículos aqui. Era para me começar orando, para me começar dando alguns versículos, depois eu orava. Mas olha aí, já meia hora de versículos aí. Para a glória de Deus, vai deixando a palavra com ímpeto entrar na tua espiritualidade, você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite maravilhosa, o programa Fogo Puro já iniciou, Senhor. É por isso, Senhor, que aqui eu não mando. Aqui quem manda é o Senhor. Aqui, Senhor, nós não programamos, agendamos, nós não programamos absolutamente nada, porque tudo é teu, Senhor. O Senhor que faz, é o teu propósito que tem que prevalecer. E nessa noite, Senhor, alguém está ouvindo essas verdades, alguém está ouvindo a tua palavra, Pai, de forma hoje suave, de forma hoje, Senhor Deus, singelosa, e que o Senhor, Pai, venha mais uma vez operar, porque está escrito no Isaías 43:13 que operando o Senhor, quem impedirá? Está escrito, Senhor, lá no Salmo, lá no Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade ainda não se viu, nem com ouvido se ouviu um Deus como tu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que te serve, ela espera uma grande bênção, ela espera, Senhor, um renovo, ela espera, Senhor Deus, o sucesso na vida sentimental, ela espera, Senhor Deus, o sucesso na vida profissional, ela espera, Senhor Deus, um problema muito grande familiar sendo resolvido. Então, Senhor, nessa noite, no teu lindo nome, eu quero decretar vitória sobre isso que a tua serva e o teu servo pede. Essas circunstâncias, Senhor, não venha paralisá-los, mas que eles venham, Senhor Deus, nessa noite, ver que é impossível, mas Deus pode fazer. Não tem como, humanamente falando, acontecer, mas o Senhor vai fazer, porque o Senhor é aquele que intervém, o Senhor é aquele, Senhor Deus, que faz e ninguém desfaz. O Senhor mesmo disse em Números 23:19, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria, faria o Senhor e não realizaria? Obviamente que o Senhor faz, obviamente que o Senhor é, obviamente que o Senhor é inequívoco, o Senhor é perfeito, o Senhor é absoluto para fazer isso que essa pessoa precisa. E nessa noite, Pai, eu já quero pedir que essa porta que está fechada, essa porta que está trancada seja aberta, e que o Senhor faça com que os peixes grandes comecem a chegar na vida dessa pessoa, que as grandes bênçãos comecem a chegar na vida dessa pessoa, que as grandes bênçãos ministeriais comecem, Senhor Deus, a se concretizar na vida dessa pessoa. Essa pessoa que hoje está vazia, Pai, meu Pai, mas a partir de agora, ela já vai ser cheia, ela já vai ser cheia de bênção, ela já vai ser cheia, Senhor Deus, na tua palavra. Ela vai tomar posse daquilo que o Senhor tem para ela, da vitória a ela contra o pecado, da vitória a ela contra esses espíritos, meu Senhor Deus, que vem acusando ela do seu passado, Pai, porque do passado dela o Senhor já apagou. Em Miqueias 7:19, o Senhor lançou no esquecimento. O Senhor disse em Isaías 45:22, olhais para mim, sereis salvo. Quantos estavam acusando o Zaqueu, Pai, em Lucas 18, mas o Senhor estava ali para salvá-lo. O Senhor não estava ali para condená-lo, Senhor, da mesma feita, da mesma maneira. O Senhor não veio para condenar essa pessoa, mas o Senhor já o perdoou, já a justificou, já a perdoou, Pai, e a salvação já aconteceu na vida da mesma. Então, Senhor, que haja ceia, que haja vitória, que haja, Senhor Deus, abundância, e quem seja envergonhado seja o triste passado dela, quem seja envergonhado, Senhor Deus, é os inimigos dela, e que o Senhor nessa noite, Pai, faça ela se erguer, se levantar, porque está escrito na tua palavra, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a destra da minha
minha mão. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, e os que contendem contigo perecerão. É exatamente isso, Pai. É em vão as pessoas contenderem contra ela. É em vão as pessoas se levantarem contra ela, porque ela é tua. Ela é propriedade tua, ela é geração eleita. Ela é 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade, Pai, ela não era. Essa pessoa realmente era um instrumento do diabo, mas ela não é mais hoje, Pai. Hoje ela faz parte da tua família. Hoje ela está nos lugares celestiais abençoado, Pai. Hoje ela não é mais o que ela era. Hoje ela está em Efésios 1,3, Pai. Ela está nas regiões celestiais assentada com Cristo, Pai. Hoje ela está em 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram, Pai. Por isso que a tua palavra diz em 1 Pedro 2,10: vós que não ereis povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. O que vale é o agora, Pai. O que vale, Senhor Deus, é o hoje. O hoje, Senhor Deus, é que o que vale. É por isso que o inimigo tenta, Senhor Deus, tirar a promessa, apagar. Mas nessa noite, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, aniquilado a borracha do diabo. Tudo que o diabo tem, Senhor Deus, levantado contra essa pessoa, caia por terra hoje. Assim como o gigante caiu diante de Davi pelos dons, assim como o gigante caiu diante de Davi pela graça, assim como o gigante caiu, meu Pai, pelo nome, o nome lindo, a saber, Jesus Cristo. Assim como o gigante caiu, Pai, porque Davi tinha instrumento de guerra. Que nessa noite, Senhor Deus, Satanás, com todos os seus álibis malignos, venha cair diante do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, Satanás. Eu não vejo nessa noite o gigante. Eu vejo o Deus de Israel derrubando o gigante, dando vitória ao seu povo, ao seu servo, à sua serva. Receba a sua vitória, receba o seu milagre nessa noite. No lindo nome de Jesus, a vitória já é sua. As portas se abriram, a saúde chega, a conquista, ela bate no teu espírito, na tua porta agora, para dizer que está chegando um tempo novo, está chegando agora uma fase nova, o tempo de você cantar, o tempo de você adorar, o tempo de jejuar, o tempo de orar, o tempo de você congregar, o tempo de você ser feliz chegou. Oh, glória! Quem pode dar um glória ao Senhor nessa noite? Maracanauense, se você quer se reconciliar com o Senhor, liga pra cá. Aqui o zap também da programação, 3371 6575. 33716575. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook, pela rádio online, www.maracanaufm.com.br. Ou você pode também me acompanhar pela minha live aqui, Marcos Aurélio. E aqui na FM 87,9, que é onde nós temos o maior público, 210 mil habitantes em Maracanaú, possivelmente. E eu quero nessa noite ganhar uma alma para Jesus. Eu quero saber se tem alguma pessoa afastada, porque eu vou começar a pregar o tema da mensagem de hoje. É quando os ventos contrários se levantam. Quando os ventos contrários se levantam. Porque se levantou algum vento contrário, era para estar um vento a favor, mas levantou, foi um vento contrário na tua vida. Era para você tá recebendo bênção, mas você recebeu foi prova. Isso é vento. Quando os ventos contrários se levantam na nossa vida. O texto que eu quero tomar como base é o texto de Mateus, capítulo 14, versículo de número 24. Mateus, capítulo 14, versículo de número 24. Eu ainda tenho 20 minutos para a gente ver o que Deus ainda tem para falar conosco. Deus tem mais, viu? Tem vidas aqui. Se você quiser se reconciliar, pode ligar para cá, tá? Não tenha vergonha, não. Mateus 14, 24 diz: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, quando o vento contrário se levanta na nossa vida, porque tem alguém que o vento contrário se levantou no casamento, tem alguém que o vento contrário se levantou no ministério, tem alguém que o vento contrário do pecado se levantou, manchou ele, manchou ela, escandalizou. Tem alguém que o vento contrário
venceu ele, sucumbiu ele. Tem alguém que o vento contrário, ele aniquilou ele. E ele tá só o resto. Ele tá só igual o Jó. Ele tá só a vida, mas as coisas já foram tiradas. Ele só arqueja, mas enfermidades tem. Percas, ele era um homem de sucesso, não é mais. Foi o vento contrário que veio os quatro cantos. E ele sacudiu, ele destruiu, ele te abateu. Eu vi um pregador essa semana, um grande pregador que eu me espelhei nele. Ele disse que as drogas abateram ele. As drogas tiraram tudo dele, inclusive a família. Ele quebrou, ele chora, um grande pregador. Pregou em muitos conclavos espirituais. Ele quase morre, talvez por uma overdose de cocaína. Mas foi o vento, quem faz isso é o vento. Porque o vento não é brincadeira, o vento vem para destruir tudo. O vento vem para acabar com aquilo que Deus nos deu. O vento vem para te suicidar. O vento vem para te afastar do projeto de Deus. Mas quando o vento contrário se levanta, o que devemos fazer? Qual a nossa atitude? A primeira coisa que você tem que fazer, que os discípulos tinham que fazer aqui, era continuar confiando em Deus. O vento se levantou, mas você não pode, em hipótese alguma, de modo algum, desacreditar do Deus que você serve, desacreditar do Senhor Jesus Cristo. Não. Quando o vento se levanta, é aí que você tem que confiar em Deus. Você tem confiado em quem? Na força do seu braço? Porque se você confia na força do seu braço, lá em Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem, se esquece da lei do Senhor e confia na força do seu braço. É a força do braço. Há pessoas que confiam nas riquezas. 1 Timóteo 6,17, diga aos ricos desse mundo que não ponha a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus. Há pessoas que não confiam em Deus, confiam na sua habilidade. Eu disse, repito, Davi venceu o gigante. Não foi por causa dos seus talentos, não é porque ele era o maior músico, não é porque ele era... Não. Foi porque ele confiou no Senhor. Mesmo o gigante se levantando, eu tenho que continuar sendo mais crente. É aí que eu tenho que continuar crendo, e é aí que eu tenho que crescer, ser mais crente. É aí que eu tenho que ir pra cima. Como é? Você vai roubar o meu casamento? Como é? Você vai tirar eu... Não, negativo. É confiar. Eu vou te mostrar um texto de confiança para você parar de não parar com isso. Para de desacreditar de Deus por causa do vento. Hebreus 13:6. E assim ousemos dizer com confiança. É a confiança primeiro. Porque se você for confiante em Deus, Ele vai te ajudar. Porque o texto agora vai dizer a parte B. E assim ousemos dizer com confiança. Não é sem a confiança, é com confiança. O Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer o vento. Se você confiar no Senhor. Provérbios 3:5. Eu sou formado em pedagogia, mas isso não quer dizer que eu vou vencer, vento, não. Isso é conhecimento. A Bíblia, pelo contrário, é o que a Bíblia diz em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio conhecimento. Eu posso me estribar com a pedagogia que eu tenho se eu deixar de lado a confiança em Deus. Eu posso até vencer, posso ser um grande
pedagoga. Posso trocar a Bíblia por isso. Se eu quisesse, eu trocava. Só eu dar lugar à pedagogia, pegar tudo do Paulo Freire, enfim, eu ia longe. Mas isso é se estribar em conhecimento. Eu não quero me estribar em conhecimento, eu quero confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. O 7, reconhece em todos os teus caminhos. Você acha que Deus quer estar só em algumas partes da tua vida? Deus quer fazer parte de todos os momentos da tua vida, inclusive agora. Não é por causa do vento que você vai abandonar Deus. Deus não vai te abandonar com o vento. Ele quer somente que você chame Ele. Ele quer que você guerreie com Ele. Porque está escrito no Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O vento contrário se levantou, mas o Deus que você serve está de pé. Ele é maior. Mateus 28:16 diz a Bíblia: todo poder no céu e na terra me são dada. Você serve um Deus que tem todo o poder. E Ele partilha com você o poder. Lucas 10:19: eu vos dei autoridade e poder, e partilha para pisar em serpentes e escorpiões. Nessa noite esse vento que veio vai voltar para o quinto dos infernos. Nessa noite esse vento da separação vai voltar para o quinto dos infernos. Nessa noite o vento da condenação vai voltar para o quinto dos infernos. Nessa noite o vento do pecado vai cair da tua vida no nome de Jesus Cristo. O vento que se levantou, se você confiar em Deus, ele vai acabar. Ele vai dar em nada. O plano do diabo não vai dar em nada. Deuteronômio 28:7: por um caminho o teu inimigo se levantou contra ti, mas por 7 ele cairá diante de ti. Jó 5:19: em 6 angústia o Senhor te livrará, e a 7ª o mal não te tocará. Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isaías 41, versículo 10, versículo 11, versículo 12, versículo 13: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha mão. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Eles serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Quer mais? Isaías 43, 1 e 2: agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Eu te remi e disse: tu és meu. Quando passares pelas águas, não vai faltar presença. Eu estarei contigo. Se pelos rios, não vai morrer, eles não te submergirão. Se pelo fogo, eles não te queimarão, nem chama ardente arderá sobre ti, porque eu sou contigo para te livrar. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. A presença de Deus vai te conduzir em vitória. Deuteronômio, Êxodo 33:14: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. É tempo de descansar, vaso. É tempo de descanso, varoa. A presença de Deus vai te conduzir em vitória. Salmo 16, versículo 11: faz-me ver a vereda da justiça, na presença do Senhor a fartura de alegria. Deus está te dizendo que o tempo de fartura de alegria está chegando na tua vida. No Salmo 23, versículo 3 e 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi não está dizendo que ele andou, mas ele está dizendo: se vi um vale, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. E a presença
daquele que confia, daquele que confia. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Deus está te dizendo: meu servo, minha serva, confia em mim, que esse vento que se levantou vai voltar e nenhum mal te sucederá. Deus está falando através da minha boca para alguém que hoje o vento que veio do quinto dos infernos vai voltar para o quinto dos infernos sem ter atingido absolutamente nada da sua vida. Então, quando os ventos contrários se levantam, o que devemos fazer? A primeira eu já falei: continuar confiando em Deus. Segunda, não se desespere. Os discípulos se desesperaram. No verso 25, e eles se desesperaram por causa do vento. Deus está dizendo que esse vento não pode te desestabilizar. Ele não pode deixar você desesperado só por causa dele. Não. Não é para você se desesperar. O desespero, ele é algo terrível. A pessoa, às vezes, por falta de fome, ela rouba. O desespero faz a pessoa roubar. O desespero faz a pessoa se entregar ao diabo. O desespero faz a pessoa se prostituir. O desespero faz a pessoa fazer coisa errada. Mas também eu quero te dizer: se você não se desesperar como a Cananeia não se desesperou. Ela sabia onde Jesus estava. Ela tinha um problema na casa dela, mas ela saiu da zona de tribulação. Porque tem pessoas que não estão na zona de conforto, estão na zona de tribulação. E se elas não saírem da sua casa para buscar Jesus na outra casa, elas vão morrer. O demônio vai levar o que ela tem. Na casa dela era só tribulação, não tinha Jesus. Mas na outra casa tinha Jesus. Jesus estava em silêncio. Jesus não queria aparecer, mas aonde há uma pessoa que não é desesperada, mas é alguém que tem coragem, mesmo quando o inimigo quer colocar desespero e ela não aceita o desespero, mas ela vai até Jesus, Jesus atende. Jesus atendeu a Cananeia, ele vai atender você. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: não se desespera. É até um hino da Shirley Carvalhais, né? Não se desespera, hoje Deus fala com você, né? Sou Deus tremendo na guerra, e Ele tem o seu socorro. Aí ela fala, né? Deus abre esse mar e faz... Eu não sou cantor não, mas é uma estrofe muito linda, é uma palavra profética. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. É muito lindo esse louvor, depois eu vou colocá-lo aqui. Então a segunda coisa que a gente tem que fazer quando os ventos contrários se levantam, primeira é continuar confiando em Deus. Segunda é não se desesperar. E a terceira, pregador? A terceira é não olhar as circunstâncias. Os discípulos olharam as circunstâncias. Eu tenho que estar olhando para Jesus em todos os dias, irmão. Se eu for olhar para as circunstâncias, eu não era formado. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não estava bem com meu filho. Meu filho está lá em casa, uma bênção. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não estava bem casado com a missionária Leidiane. Estava solteiro até hoje. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não tinha uma moto. Enfim, eu não memorizava as escrituras. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu era esse pregador louco, anda doido para pregar direto. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não era sadio. Os discípulos, eles olharam para a circunstância. Em Mateus 14, 27. E eles esqueceram de quem estava ali. Eles esqueceram da essência daqueles que estavam próximos. Porque quando eu olho para a circunstância, eu esqueço da minha essência. Eu esqueço da minha essência. A minha essência é Cristo.
Eles disseram é um fantasma. Quando eu olho para a circunstância, eu acredito em lenda e desacredito na Bíblia. Era uma lenda de um fantasma. E aqui não é lenda não, aqui é palavra. Ó. Isso aqui não tem, Jesus não é fantasma não, isso aqui é Jesus que cura. Aqui Jesus não é fantasma não, Jesus ele é o Senhor. E eles foram olhar para a circunstância. Tem alguém que está olhando para as circunstâncias. Tem alguém que está me ouvindo que não está olhando para onde deveria olhar. Vou te citar 2 textos para você parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para o Deus da Bíblia. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam e indo adiante, as coisas que à frente me esperam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo deixou algumas coisas para seguir Jesus Cristo. Paulo deixou as circunstâncias, deixou as coisas que eram para deixar circunstancialmente, para focar em Jesus. E tem coisas que você vai ter que deixar hoje, para você focar só em Jesus. Não olhe para o homem, olhe só para o homem de Deus. Se é homem de Deus, eu estou com ele. Se ele não é homem de Deus, eu não vou olhar para se ele caiu, se ele é joio, se ele não é. Isso é Deus que vai dizer. Não olhe para o homem, olhe para o homem de Deus. Atos 3, porque é uma mensagem muito dura dizer que você não pode olhar para... Você tem que olhar para o homem de Deus, porque no homem de Deus tem cura. O homem de Deus tem palavra. O homem de Deus tem a tua vitória. Atos 3, o que foi que Pedro disse? Olha para nós. E o que foi que o aleijado, o homem coxo fez? Olhou. Quando ele olhou, ele não estava olhando para o homem natural, ele não estava olhando para um sacerdote corrompido, ele não estava olhando para um fariseu, ele estava olhando para 2 homens de Deus, Pedro e João. Olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você tem que ter um pastor sim como Pedro, tem que ter um pastor como João, homem de Deus. Não olha para o homem não, porque se você olhar para o homem, você vai estar olhando para a circunstância. Agora olha para o homem de Deus. Olha para Deus. Olha para Jesus. Eu vou te citar o 2º texto. Olha para Jesus. Olha para os que têm a presença de Jesus. Pedro tinha a presença de Jesus, tanto que Pedro diz, não foi eu, mas foi o poder de Jesus que fez esse homem ter saúde. É olhando para Jesus e olhando para os pastores que tem Jesus. Porque tem pastor que não tem Jesus. Não tem. Ele tem mamon. É 2 horas só de dinheiro. É 2 horas só toma, só trazendo. Não vai para aí não. É mamon. Nem todo pastor é de Jesus não. Tem igreja que Jesus nem está lá mais habitando. Na Bíblia Sagrada tinha uma que Jesus estava era fora. Jesus não estava dentro do culto. A Laodiceia, Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Ele estava batendo porque ele estava fora. Tem igreja que Jesus quer entrar, mas eles não deixam. Eles fecham a porta para Jesus. Quem está lá dentro é a sinagoga de Satanás. Quem está lá dentro é o mamon, é só dinheiro. É o toma lá da cá, é o Deus na parede. Quem coloca Deus na parede, coisíssima nenhuma. Deus que coloca nós na parede. Apocalipse. Olha para o homem de Deus, olha Hebreus 12, 1 e 2, olhando para Jesus, autor. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ei, vaso, ei, varoa, Jesus está te dizendo, vai com calma. Eu estou colocando freio em você, eu estou te dando freio. Ei, vaso, ei, varoa, Jesus está te dizendo que o teu momento agora é do Salmo 40. Esperei com a paciência no Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ei, vaso, Jesus está usando a minha boca para te dizer: tenha calma, não é agora, não é agora, tenha calma. Vai demorar ainda 2 anos. Eu vou fazer num período de 2 anos, mas tenha paciência, porque eu estou trabalhando no tempo e eu estou exigindo de você a paciência. E eu vou citar um texto aqui que Jesus me iluminou agora para citar para um vaso e para uma varoa. Hebreus 10, 36, 37, 38 e 39. Por que necessitar de paciência? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus está pedindo para você ter paciência, que é para você fazer a vontade dele, não a sua. Aí vai se cumprir a promessa. Pegou? Espera só mais um pouquinho de tempo, que a te virá. A promessa que ele te prometeu, varão, não tardará. Ele está exemplificando agora a figura de um justo, que é isso que ele quer que você seja, justo com ele. Mas o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Só que o escritor aos Hebreus vai dizer agora para Deus, porque você tem que dizer para Deus: Deus, eu vou ser paciente. Deus, eu não vou retroceder. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Levante a mão, porque Deus está falando com alguém nessa noite. Dê um brado de glória, porque em Romanos 4:20 diz que Abraão não duvidou da promessa, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. 2 Pedro 3:15, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esse seja dada glória na igreja como na eternidade. Assim, amém. Quem pode dar um glória a esse Deus que fala, a esse Deus que brada, a esse Deus que ainda muda vento contrário na vida de crentes, de pessoas que estão até mesmo afastadas. Hoje ele vai mudar o vento contrário. Eu vou fazer um apelo ainda. E a quarta coisa a gente tem que fazer quando o vento contrário. A primeira eu já falei, confiar em Deus. A segunda é: não se desespere. A terceira é: não olhe para as circunstâncias. E a quarta é: aprenda a depender de Jesus. Porque quando Jesus chama, a responsabilidade sou eu, não tem mais. Jesus estava dizendo isso: aprendam a depender de mim e não em vento. Porque acontece o inverso. Tem alguém que está acreditando e está dando mais credibilidade, está alimentando o vento e não está aprendendo a confiar em Jesus. E nessa noite não é o inverso, é a lógica mesmo. É confiar em Jesus e não no vento. Cadê você que está afastado hoje, que quer que o vento se acabe? Cadê você que quer que o vento da cocaína, o vento do adultério, o vento do homossexualismo, o vento da mentira, o vento do adultério acabe na tua vida? Tem um adúltero que precisa se reconciliar com Jesus. Escapa-te por vida, porque Deus está te dando, teus dias estão contados. Ele está querendo te dar um grande livramento. Avassume come navassé, lebere come nai chuface, né randume navassébia. Eu vou colocar esse ano, eu vou passar os minutos, porque é forte isso aqui. O mar vai se abrir para alguém nessa noite. Deus vai abrir esse mar, vai fazer você passar. Você vai passar por essa, meu irmão. Você vai vencer isso aí. Você vai vencer isso aí. Deus quer que você reconheça que Ele é Deus na tua vida. Você vai vencer isso aí. Você vai vencer. Não temas, não. Ele vai fazer você vencer isso aí. Você está na ZYS 877. Você vai vencer isso aí. Pode ter certeza.
você vai vencer. O mar vai se abrir, o adultério vai acabar da tua vida. Eu vou colocar esse hino aqui da Shirley Carvalhais. Enquanto você prepara a ligação para cá, enquanto você vai ligar para cá hoje para se reconciliar com o Senhor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar essa música. Deus abre esse mar. Liga para cá você que quer se reconciliar com o Senhor. Telefone 33716575. E você hoje vai ter a oportunidade de se reconciliar. E o vento vai acabar na tua história. Eu estou pregando para alguém que está afastado. Precisa nessa noite o máximo, o mais rápido possível, de uma reconciliação com o Senhor. E é hoje que você vai ter esse encontro com o Senhor. Você vai ter hoje a oportunidade ímpar, singular, de voltar para o Senhor, de ser uma bênção. Esse vento não vai mais existir na tua vida. Deus vai abrir o mar. Você não vai mais estar sendo oprimido pelo faraó chamado Satanás. E vai fazer você passar. Deus vai fazer você abrir. Deus abre esse mar. E vai fazer você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. Liga para cá. Eu vou colocar aqui com a irmã Débora e Leiga, da Deus e Amor, esse louvor, Deus abre esse mar. Eu não estou encontrando da irmã Shirley Carvalhais, mas vocês vão adorando aí, porque Deus vai falar com isso através desse louvor. Eu estou esperando a ligação de uma varoa, de um varão que vai se reconciliar. O telefone 3371-6575. Uma Elisete Santo, paz e graça. Amém. Deus é fiel. Eu vou estar pregando no congresso da Igreja Batista El Betel de Missões no dia 8 de fevereiro. Peço oração no nome de Jesus. Sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. 3371-6575. Pensar que não há uma saída. Olhe para o Senhor, Ele vem o seu socorro. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso, vim aqui lhe socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você
você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Tem alguma vida para Jesus? Se você quiser ser reconciliado com o Senhor Jesus Cristo, eu tô aqui. Neusaldina, especialista em dor de cabeça. Para você hoje voltar para o Senhor e ver o mar se abrir na sua vida. Eu me emociono vendo esses louvores. Se eu fosse você que está afastado, eu voltava agora. Eu me emociono vendo esses louvores. A presença de Deus, isso é uma mensagem profética. Olha, um grande mar. Será que você não tem esse mar na sua vida? Mas Deus quer abrir ele para você. Você não pode endurecer. Sendo duro, não vai acontecer o mar se abrir. O mar não vai se abrir. Hebreus 3,7, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então não endurece não. Ouve a voz de Deus, ouve o comando de Deus, entrega a tua vida para Ele. Se reconcilia com Ele, aceita Ele. E Ele vai hoje começar uma página nova. A partir de hoje, tudo novo. Não tem mais condenação. Não tem. Começa hoje do novo, do zero. E Deus vai te dar a oportunidade. Então eu pergunto mais uma vez. Eu vou ter que terminar o programa. Você que está em Maracanaú ou no Facebook, que está afastado, que quer aceitar Jesus pela primeira vez, liga para cá agora, 3371-6575. Faz a vontade de Deus e não a sua. E hoje o vento vai parar, o vento vai acabar. Ele não é um fantasma, Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Se você estiver em trevas, Ele continua sendo a luz do mundo. Se você está com sede, Ele continua sendo a água da vida. Se você está perdido, Ele continua sendo o caminho do perdido. Se você está sem nada, Ele continua sendo a abundância. Hoje Ele quer te salvar. Hoje Ele quer te perdoar. Hoje Ele quer parar esse vento na tua vida. Então liga pra cá, não endurece não, filho. Tem alguém afastado em Maracanã? Partilha essa live, deixa essa live no teu Face. Partilha lá, porque tem algum afastado às vezes no Facebook que ouve um programa desse e ele se salva, ele se liberta. Jesus dá o perdão para ele. 3371-6575. Eu preciso de uma caixa de som, microfone, para mim fazer a obra de Deus com os mendigos nas favelas aí, onde tem as facções. Eu não tenho medo de facção, irmão, mas eu também não sou, eu não vou contra eles. Eu vou pregar para libertar eles. Então, se você tem uma caixa de som, eu quero pregar onde está o Comando Vermelho, onde está a GDE, onde está o PCC, onde está a Força do Norte. Eu não tenho problema com ninguém, não. O versículo, meu irmão, até o traficante recebe. A palavra, até o faccionado recebe e ainda deixa a facção, por Jesus. Mas tem que estar um crente lá. Então eu preciso me deslocar para esses locais. Então, me dá uma caixa de som. Dou uma caixa de som para mim, no microfone. Se você sentir de Deus isso, o telefone é o 9296-4049, DDD 85, que é o meu WhatsApp. Eu só faço isso no final do programa. Eu não sou doido de ficar falando essas coisas, interferindo a palavra de Deus. É um pedido meu, tá bom?
Vamos fazer um apelo também. Não é porque você não tem celular, a prova é tão grande que eu não tenho um celular, pregador, que você vai perder a salvação. Não. Eu vou fazer o apelo coletivo, e onde você está, você repete as palavras e Jesus te perdoa. Vamos começar logo para os que estão afastados e afastadas. Diga assim: você que com fé quer voltar para o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados praticados, Senhor Jesus. Senhor Jesus, apaga o meu nome do livro da culpa. Escreve ele no livro da vida. Senhor Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz. E me aceita novamente como tua filha, como teu filho, Jesus. Habita em mim, Senhor Jesus. Eu quero voltar para você e quero ser uma bênção de novo na tua casa, no teu reino. Diga amém. Você fez essa oração verdadeira. Você se tornou novamente filho. Filho pródigo voltou para casa. Você não vai ser um dos trabalhadores, não. Você vai ser filho. Agora eu quero orar para aqueles que querem aceitar Jesus pela primeira vez. Diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu pratiquei. Senhor Jesus, apaga o meu nome do livro da culpa. Escreve ele no livro da vida. Senhor Jesus, habita em mim. Senhor Jesus, me ensina, me conduz, me guia para a eternidade. Senhor Jesus, faz uma grande obra na minha vida. Diga amém. Tanto os que se reconciliaram como os que aceitaram Jesus pela primeira vez, não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procura uma igreja mais próxima da Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Está terminando o programa Fogo Puro. Que Deus abençoe a todos.